Olá a todos apaixonados pela aviação, sejam todos muito bem-vindos aqui a este canal. Nós estamos agora com um novo projeto, é o projeto preparatório para a banca da ANAC de piloto privado. Eu me chamo Renan Leite Tavares e estarei aqui falando com vocês um pouco sobre teoria de voo. Nós vamos falar sobre teoria de voo voltada aí para a banca de piloto privado e eu vou estar trazendo aqui alguns conceitos muito importantes para vocês. Teoria de voo é uma das matérias que compõem aí a banca da ANAC e é uma matéria de extrema importância, pois é nela que vocês vão aprender primeiramente como que um avião voa e depois vocês vão entender quais são as limitações dos aviões, o que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? Então vamos dar início aí conhecendo o nosso conteúdo programático. Nós vemos que é um conteúdo programático muito extenso, nós temos aí 15 aulas, para que a gente possa fechar aí todos os conteúdos de teoria de voo. E aqui você verá conteúdos como física básica aplicada à teoria de voo. Vamos falar um pouco também sobre geometria do avião, as forças aerodinâmicas, ou seja, as forças que agem sobre um avião em voo, aquelas que fazem este avião voar. Dispositivos hipersustentadores, que são importantíssimos para o voo de um avião. Vamos falar sobre alguns ângulos importantes também. Comandos de voo, quais são eles e como eles funcionam. Grupos motopropulsores, que são importantíssimos também para o voo de um avião. Aqui nós vamos estudar basicamente a aerodinâmica dos motores. Vamos ver também sobre voo horizontal, voo planado, voo ascendente e voo em curva. Quais são as limitações, o que faz um avião manter essas características de voo. Após vamos falar também sobre cargas dinâmica, decolagem e pouso e por fim vamos falar sobre estabilidade. Todo avião ele precisa ser estável, mas existem alguns também que são instáveis e nós vamos ver isso mais à frente. Alguns aviões necessitam ser instáveis para que ele possa manter as suas características de voo. E vamos finalizar aí com algumas manobras básicas. Eu não vou tratar aqui sobre todas as manobras, existem diversas manobras aí no curso prático de piloto privado, mas eu não vou falar sobre todas elas. Aqui eu vou trazer apenas aquelas que caem na banca da ANAC, que são conteúdo para a banca da ANAC. Vamos então dar início à aula 1, onde falaremos sobre física básica aplicada à teoria de voo. Aqui nós falaremos sobre alguns conceitos de física, conceitos básicos, que são diretamente aplicados à teoria de voo, ou seja, vocês precisam conhecer esses conceitos para que vocês possam entender teoria de voo. Então nessa aula 1, nós traremos aqui alguns itens para que vocês possam revisar esses conceitos físicos, para que vocês possam entender teoria de voo. Antes de iniciar os conceitos físicos, precisamos entender o que vem a ser a aerodinâmica. A aerodinâmica é uma palavra composta, onde nós podemos dividi-la em duas outras palavras. Aero e dinâmica, onde aero significa ar e dinâmica significa movimento. Então a aerodinâmica é a parte da física que estuda o movimento do ar sobre os corpos e também o movimento dos corpos sobre o ar. Ou seja, a aerodinâmica estuda o movimento do ar. Seja esse estudo aplicado a um avião, a um carro, a um barco, todos esses veículos sofrem a influência do ar. Então a aerodinâmica está inserida. Por sua vez, teoria de voo é a aplicação da aerodinâmica no projeto e na operação das aeronaves. Isso significa que teoria de voo é a aplicação da aerodinâmica no estudo das aeronaves, ou seja, no voo de aeronaves. Isso significa que estudar teoria de voo é basicamente estudar a aerodinâmica aplicada a voos de aeronaves. O primeiro conceito que vamos abordar é o conceito de massa. Massa nada mais é do que a quantidade de matéria contida em um corpo, sendo assim invariável. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, se for mantida a quantidade de matéria de um corpo, a massa nunca vai variar. Ela só varia se for acrescentada matéria em um corpo ou retirada a matéria desse corpo. As unidades mais comuns de massa são a libra e o quilograma. Para converter uma unidade em outra, basta sabermos que 1 kg equivale a 2,2046 libras. Para fazer essa conversão, basta multiplicar os valores. Por exemplo, queremos saber quanto equivale 150 kg em libras. Basta multiplicar 150 por 2,2046. Se multiplicarmos esse valor, teremos então o valor de 330,69 libras,
ou seja, 150 kg equivale a 330,69 libras. O oposto também é verdade, basta dividirmos agora o valor. Por exemplo, queremos saber quanto é 330,69 libras em quilos. Basta dividirmos esse valor por 2,2046, que teremos o resultado de 150 quilos. Vamos agora falar sobre o peso. O peso nada mais é do que uma força resultante da ação da gravidade sobre os objetos. Podemos usar a fórmula P igual a mg para calcular o peso, onde P é o peso, m é a massa do corpo e g é a gravidade. Dependendo de onde o objeto esteja, a gravidade pode ser diferente. Trago aqui para vocês um quadro mostrando aí aproximadamente os valores da gravidade em diversos lugares. E podemos destacar o valor da gravidade na Terra e o valor da gravidade na Lua. Vamos agora a um exemplo. Temos dois meninos, um com massa de 100 kg e outro com massa de 70 kg. Vamos calcular o peso de ambos os meninos, tanto na Terra como na Lua. Para fazer isso, multiplicamos pelo valor da gravidade na Terra e na Lua. O valor da gravidade na Terra é aproximadamente 9,8. Então, multiplicando a massa de 100 kg por 9,8, temos aí 980 newtons de peso. Newton é uma unidade de força. Como o peso é uma força, ela recebe essa unidade. Então, o menino mais gordo, ele pesa 980 newtons. Agora vamos ver o peso deste mesmo menino na Lua. Multiplicamos a sua massa pelo valor da gravidade da Lua, que é de 1,6, teremos um peso de 160 newtons. Observe que, na Terra, o menino é muito mais pesado do que na Lua. Observe também que a massa se manteve constante, confirmando aquilo que nós vimos anteriormente. A massa do menino, independente de qualquer lugar que ele esteja, sempre vai ser 100. Porém, a gravidade muda, então o peso vai mudar. Na Terra, o menino é muito mais pesado do que na Lua. Vamos observar agora os mesmos cálculos referentes ao menino mais magro. A sua massa é de 70 kg. Multiplicando 70 kg por 9,8, que é a gravidade na Terra, teremos um peso de 686 newtons. Fazendo o mesmo cálculo agora com a gravidade da Lua, observamos que ele pesa 112 newtons, também apresentando um peso muito mais baixo na Lua do que na Terra. Isso ocorre devido à diferença no valor da gravidade e não no valor da massa. Observe novamente que a massa é constante. O menino de 100 kg permaneceu com 100 kg tanto na Terra quanto na Lua. O menino de 70 kg permaneceu com 70 kg na Terra e também na Lua. Agora você já sabe que quando vamos a uma balança e dizemos que estamos nos pesando, estamos usando o termo errado. Na verdade, quando vamos a uma balança, estamos indo medir a nossa massa e não o nosso peso. Quando olhamos para a balança e vemos que estamos pesando 85 quilos, na verdade não estamos pesando 85 quilos. A nossa massa é 85 quilos. Agora, para saber o seu peso, você já sabe como fazer. Multiplique pela gravidade. Bom, dando continuidade ao nosso estudo sobre os conceitos físicos básicos, vamos ver agora o conceito de força. Vimos anteriormente que peso é uma força, mas o que vem a ser uma força? Força é tudo aquilo que é capaz de alterar o movimento de um corpo. Observem na imagem que para retirar o cachorro da posição onde ele se encontra, o seu dono teve que aplicar uma força sobre ele. Por sua vez, o cachorro também aplica uma força sobre o seu dono para se manter na posição onde ele está. Isso é força. O cachorro só vai sair da posição onde ele está se a força aplicada pelo seu dono for maior do que a sua força. E caso a sua força seja maior do que a força aplicada pelo seu dono, ele permanecerá na posição onde ele está. As unidades mais comuns para força é o quilograma-força, o libra-força e o newton, sendo a unidade newton a mais comum que você vai ver no seu dia a dia. Densidade. Vamos entender agora o que vem a ser densidade. Este conceito é muito importante, pois vamos ouvir falar sobre densidade em muitos conteúdos aqui das matérias de piloto privado, seja na teoria de voo, seja também na meteorologia e em muitas outras. Bom, densidade é a razão entre a massa e o volume. Vimos anteriormente o que vem a ser massa, e volume é o espaço físico ocupado por essa massa. A densidade nada mais é do que a razão entre os dois, é a massa dividido pelo volume. E podemos ver através da fórmula que a densidade e o volume são inversamente proporcionais.
Mas o que vem a ser inversamente proporcional? Vamos observar com mais calma essa fórmula. A massa é sempre constante. Agora, se o volume diminui, a densidade tende a aumentar. E se o volume aumenta, a densidade tende a diminuir. Isso é uma regra. Isso é ser inversamente proporcional. Vamos agora falar sobre trabalho. E não é aquele trabalho que você faz em troca de dinheiro. Esse é o trabalho da física. Vamos lá. O trabalho nada mais é do que o produto da força pelo deslocamento. Ou seja, toda vez que é aplicada uma força sobre um corpo e essa força causa um deslocamento, está ocorrendo um trabalho. Observe este movimento. O rapaz empurra o carrinho com uma determinada força por uma determinada distância. Nesse caso, esse rapaz efetuou um trabalho. Para calcularmos o valor do trabalho, basta multiplicarmos o valor da força pela distância percorrida. Dessa forma, teremos o valor do trabalho. Vamos falar agora sobre velocidade. Velocidade também é um termo muito importante que nós precisamos saber e entender. Velocidade nada mais é do que a distância percorrida por unidade de tempo. Toda vez que você tem uma distância percorrida por um determinado tempo, você tem o conceito de velocidade. Para encontrar a velocidade, basta dividir a distância pelo tempo percorrido. As unidades mais comuns de velocidade são o quilômetro por hora, a milha terrestre por hora, que equivale a 1,609 km por hora, o nó, que nada mais é do que a milha náutica por hora, que equivale a 1,852 km por hora, e o metro por segundo, que equivale a 3,6 km por hora. Para fazer a transformação de uma unidade para outra, podemos utilizar a regra de 3. Vamos entender. Se um nó equivale a 1,852 km por hora, quanto que vai equivaler em km por hora? 20 nós. Basta efetuarmos agora a multiplicação cruzada e teremos 1x é igual a 20 vezes 1,852, que vai nos dar um valor de x aproximado de 37 km por hora. Ou seja, 20 nós equivalem a 37 km por hora. Um outro conceito também muito importante é o conceito de aceleração. A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade por unidade de tempo. A velocidade ela pode ser aumentada ou ela pode ser diminuída. Isso é uma variação de velocidade. Se ela aumenta, nós temos uma aceleração. Se ela diminui, nós temos uma desaceleração. Vamos lá então observar esta imagem. A moto leva em torno de 10 segundos para percorrer a distância do ponto A para o ponto B, aumentando a sua velocidade do 0 até 8 metros por segundo. Ocorreu uma variação de velocidade nesse tempo, de 0 para 8 metros por segundo, tá? Então, nós temos aí uma aceleração, pois a velocidade aumentou. A fórmula para se calcular a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Neste caso, teríamos aí 8 dividido por 10, que nos daria um valor de 0,8 metros por segundo ao quadrado, que seria o valor da aceleração dessa moto. Um outro termo muito importante que precisamos também entender é o termo potência. Potência nada mais é do que o trabalho produzido por unidade de tempo. Nós já vimos anteriormente o que vem a ser trabalho, e se um objeto estiver realizando trabalho por um determinado tempo, ele está gerando potência. Nesse exemplo, podemos ver um motor em funcionamento, os pistões em movimento dentro das câmaras de combustão. Eles estão realizando trabalho, pois estão percorrendo uma certa distância por um determinado tempo. Enquanto o motor estiver em funcionamento, este trabalho realizado pelos pistões estará gerando potência. A unidade mais comum para potência é o HP, vindo de horsepower. Vamos entender agora o que vem a ser pressão. Pressão é uma força aplicada numa determinada área. Toda vez que você aplica uma força em uma área, você aplica uma pressão sobre aquela área. E para medir a pressão, basta dividir o valor da força aplicada pela área a qual você aplicou aquela força. E podemos ver aqui que a pressão ela vai ser diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Isso quer dizer que, se a força aplicada for grande, a pressão também vai ser grande. Se a força aplicada for pequena, a pressão também vai ser pequena. Agora vamos supor que a força seja constante. Se a área de aplicação dessa força for grande, a pressão vai ser pequena, justamente porque essa força será dissipada em toda essa área. Agora, se a área for pequena, essa mesma força vai gerar uma pressão muito grande.
Isso pode ser percebido ao fazer essa pequena experiência. Faça essa experiência aí na sua casa. Pegue um lápis ou qualquer outro objeto pontudo e segure da maneira que está mostrada na imagem. E faça uma força sobre ambas as extremidades do lápis. Você vai perceber que ambos os dedos, aplicando uma mesma força, vai receber pressões diferentes. Isso vai ser visível através da dor que você vai sentir no seu dedo. É claro que você vai sentir muito mais dor aonde está com a ponta fina, justamente porque a pressão ali é maior. Aonde você tem a ponta mais grossa, a pressão é menor, como vimos na fórmula anterior. Então, dessa forma, você acaba sentindo menos dor. Vamos agora ao conceito de torque, ou também conhecido como momento. Torque ou momento é toda força capaz de causar uma rotação. Nós vemos aqui um exemplo, uma chave de boca efetuando uma rotação num parafuso. Nós podemos ver que essa força causa uma rotação. Essa rotação é o que chamamos de torque. Algo muito semelhante também acontece na hélice de um avião. Nós temos o eixo do motor gerando um torque sobre a hélice. Vamos agora entender o conceito de vetor. Vetor é algo muito importante dentro da física. A gente vai estar sempre presenciando os vetores, dentro da física, justamente porque eles servem para representar grandezas físicas. Então a gente precisa entender o que vem a ser um vetor. Vetor nada mais é do que uma grandeza matemática que possui intensidade, direção e sentido. E servem aí para representar grandezas físicas. Algumas grandezas físicas precisam de um vetor para ser representado, como é o caso da velocidade, da aceleração, como é o caso da força e diversas outras. Aqui nós temos um vetor, e aqui também nós temos um outro vetor. Observe que, apesar de ambos serem vetores, possuem características diferentes. O vermelho é maior do que o azul. Eles possuem sentidos e direções diferentes também. Vamos então entender o que vem a ser intensidade, direção e sentido. Bom, temos aqui os nossos dois vetores. A intensidade é representada pelo tamanho do vetor, que chamaremos de módulo, nesse caso, módulo V do vetor vermelho. Aqui nós temos também o tamanho do nosso vetor azul, que chamaremos de módulo A, módulo do vetor azul. O módulo, que é o tamanho do vetor, representará a intensidade desse vetor. Então podemos já observar que a grandeza física representada pelo vetor vermelho possui uma intensidade muito maior do que a grandeza física representada pelo vetor azul. A direção é representada pelo ângulo formado entre o vetor e a linha horizontal. No caso do vetor vermelho, nós temos um ângulo de 45 graus, e no caso do vetor azul, nós temos um ângulo de 0 graus. O sentido ele é representado de para onde este vetor aponta, ou seja, para onde a cabeça da seta aponta. Nós temos aí da direita para a esquerda, nós temos da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, no sentido nordeste, no sentido noroeste e diversos outros sentidos. Então nós vimos aqui a intensidade do vetor, que é representada pelo seu tamanho. Vimos também a direção, que é representada pelo ângulo formado entre o vetor e a linha do horizonte. E também nós vimos o sentido, que é para onde este vetor está apontando. Todo vetor inclinado pode ser decomposto em dois outros vetores que estarão na vertical e na horizontal, que serão chamados de vetores componentes. Observe a imagem. Se traçarmos linhas na horizontal e na vertical, teremos os dois vetores componentes, onde teremos uma componente chamada de componente vertical e outra componente chamada de componente horizontal. Mais à frente nós vamos ver a resultante aerodinâmica, que é uma força que age sobre a asa de um avião. Essa força ela é representada por um vetor, e nós vamos conseguir decompor essa resultante aerodinâmica em duas outras forças, a sustentação e o arrasto. Nós vamos ver isso mais à frente. Então entender decomposição de vetores aqui nesse slide vai ser importante para quando a gente for decompor a resultante aerodinâmica. O oposto também é verdade. Se tivermos dois vetores, podemos transformá-lo em apenas um através do método de composição de vetores. Para isso, basta fazermos as mesmas linhas na horizontal e na vertical e traçarmos o vetor resultante, ligando uma ponta à outra. Para calcularmos a intensidade do vetor resultante, utilizaremos uma famosa fórmula da matemática, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Acho que todo mundo aqui lembra dessa fórmula. Vamos a um exemplo. Nós temos o vetor vertical com intensidade de 3 e o vetor horizontal com intensidade de 4. Vamos agora encontrar a intensidade do vetor resultante. Para isso, vamos utilizar a fórmula que vimos anteriormente, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Os catetos, nesse caso, serão os vetores azuis,
e a hipotenusa será representada pelo vetor resultante, o vetor vermelho. Vamos lá, a ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que nada mais é do que os dois vetores que temos na imagem. Efetuando a conta, nós vamos ter que a ao quadrado é igual a 9 mais 16, onde a ao quadrado é igual a 25. Tirando a raiz de 25, teremos que a é igual a 5, sendo esse o valor da intensidade do vetor resultante. Para todos os cálculos de vetor resultante, iremos utilizar essa fórmula e teremos o resultado. O conceito de comprimento e distância é muito simples. Nada mais é do que a medida da separação entre dois pontos. Se tivermos dois pontos, entre eles nós temos a distância. A distância ela pode ser medida em pé, que equivale a 30,48 centímetros. Ela também pode ser medida em milhas terrestres, que equivale a 1,609 km. E ela pode ser medida em milhas marítimas, que equivale a 1,852 km. Para fazer a conversão de uma unidade para outra, vamos utilizar a regra de 3. Por exemplo, vamos converter 20 milhas náuticas em quilômetros. Sabemos que uma milha náutica equivale a 1,852 km. Quanto vão equivaler 20 milhas náuticas em quilômetros? Fazemos a multiplicação cruzada e teremos que 1x é igual a 20 vezes 1,852. Fazendo a conta, verificaremos que x é igual a 37 km, ou seja, 20 milhas náuticas é igual a 37 km. Vamos fazer agora o contrário, vamos converter 100 km por hora em milhas náuticas. Sabemos que uma milha náutica é igual a 1,852 km. Quantas milhas náuticas vão equivaler 100 km? Basta efetuarmos a multiplicação cruzada e teremos que 1 vezes 100 é igual a x vezes 1,852. E trazendo 1,852 em forma de divisão, nós vamos ter que 100 dividido por 1,852 é aproximadamente 53 milhas náuticas. Teremos então que 100 km por hora é igual a 53 milhas náuticas. Dessa forma, efetuando as regras de 3 e conhecendo a equivalência de uma unidade para outra, você poderá efetuar qualquer transformação de uma unidade para outra. Vamos agora entender o conceito de energia. Energia nada mais é do que a capacidade de algo realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Existem muitos tipos de energia, como a energia eólica, a energia calorífica, a energia térmica, a energia elétrica e diversas outras. Uma característica muito importante da energia é que ela não é criada e nem destruída, ela é apenas transformada a partir de um outro tipo de energia. Dessa forma, as energias vão sendo transformadas de um tipo de energia para outro. Vamos ver um exemplo. A energia elétrica que chega na sua casa não é simplesmente criada do nada, ela veio da transformação da energia mecânica do movimento dos rios ou do sol. Essa energia elétrica pode ainda ser transformada em outros tipos de energia, como a energia luminosa, a energia calorífica, aquela que esquenta a água do seu chuveiro, e diversas outras, como também a energia sonora. Então fique sempre ligado, a energia ela sempre vai ser transformada de um outro tipo de energia, nunca criada do nada. Para o estudo da teoria de voo, existem algumas energias que são extremamente importantes para o nosso estudo. Entre elas temos a energia cinética e a energia potencial. Energia cinética nada mais é do que a energia que está relacionada a um corpo em movimento, ou seja, todo corpo em movimento está armazenando energia cinética. Como exemplo na imagem, nós temos um rapaz usando um martelo para pregar uma tábua. Ao movimentar o martelo, esse martelo armazena a energia cinética, que é transformada em um outro tipo de energia para fazer com que o prego entre na tábua. Podemos observar também que parcela da energia cinética contida no martelo também é transformada em energia sonora, visto que ao bater o martelo no prego é emitido um som, e esse som não veio do nada, esse som veio da energia cinética armazenada no martelo. Outro tipo de energia também muito importante para nós é a energia potencial. A energia potencial é a energia que pode ser armazenada em um corpo, a qual tem a capacidade de ser transformada em energia cinética. E ela pode ser dividida em duas outras energias, que é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Energia potencial gravitacional é a energia que todo corpo em posição elevada possui. Vimos anteriormente que energia potencial é a capacidade de gerar energia cinética. Então vamos observar essa imagem.
Veja que quando o skatista está na posição elevada da rampa, ele armazena energia potencial, pois ele está em uma posição elevada. Ao entrar em movimento, ele transforma essa energia potencial em energia cinética, que mantém o movimento dele até que ele consiga atingir o topo da outra extremidade da rampa, armazenando novamente energia potencial, e assim por diante. O outro tipo de energia potencial é a energia elástica, que nada mais é do que a energia contida em corpos elásticos. Observe a imagem. Nós temos uma mola sendo empurrada por uma bola. Ao empurrar a mola, esta armazena energia potencial elástica. Se você soltar a força que comprime essa mola, você vai ver que essa energia potencial vai fazer com que a bola entre em movimento, transformando assim a energia potencial armazenada no seu corpo em energia cinética. As leis de Newton são muito importantes para a teoria de voo. Elas regem muitas coisas que veremos mais à frente. Vamos começar então com a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Ela diz que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Vamos ver um exemplo bem simples sobre isso. Um lápis sobre um livro. Esse lápis ele vai permanecer aí até que uma força o tire daí. Se não tirar, ele vai permanecer na posição que está, sem se movimentar. A mesma coisa também acontece quando estamos dentro de um ônibus lotado e em movimento. Quando o motorista freia, nosso corpo tende a manter o mesmo movimento que tinha anteriormente, se deslocando para frente. A segunda lei de Newton afirma que uma força aplicada em um determinado corpo sempre vai ser proporcional à massa e também à aceleração. E o que isso quer dizer? Para uma aceleração constante, para empurrar uma grande massa, precisamos de uma grande força, e para empurrar uma massa pequena, precisamos de menos força. Agora, para uma massa constante, se eu quiser mais aceleração, tenho que ter mais força, e se quiser menos aceleração, tenho que ter menos força. Usamos a fórmula F igual a ma para cálculos matemáticos. É uma fórmula bem simples e não teremos muitos problemas com ela. A terceira lei de Newton é uma das mais importantes para a teoria de voo, pois o voo de um avião está totalmente vinculado a ela, como veremos mais à frente. É uma lei muito conhecida, é a famosa lei da ação e reação. Ela afirma que as forças atuam sempre em pares. Toda força de ação gera uma força de reação. Isso pode ser comprovado quando você dá um soco em uma parede. Não vá fazer isso agora aí na sua casa, senão você vai se machucar. Mas quando isso acontece, você sente dor. E isso acontece devido à força de reação que a parede gerou sobre a sua mão quando você gerou uma força de ação sobre ela. É assim que funciona. E para finalizar essa primeira parte dos conceitos físicos importantes, vamos entender a diferença entre vento relativo e vento absoluto. O vento relativo é aquele gerado pelo movimento de um corpo. Observe este avião. Quando o mesmo entra em movimento, gera-se um vento na mesma direção, com a mesma intensidade, porém com sentidos contrários a este movimento. Ou seja, o ar vai de encontro ao avião. Lembre-se que o vento relativo é um vento artificial, gerado apenas quando existe movimento. Se não existe movimento, nós não teremos vento relativo. Já o vento absoluto é o movimento do ar em relação à própria Terra, ou seja, não depende do movimento de nenhum corpo, ele mesmo está em movimento. Esse tipo de vento será estudado com mais detalhes na matéria de meteorologia. Olha aí o cachorrinho sofrendo, com a ação do vento relativo, gerado pelo movimento do carro. Bom pessoal, foi um prazer imenso ter vocês aqui a bordo desta aula. Aqui foi possível relembrar alguns conceitos físicos que são importantíssimos aí para o estudo e entendimento da teoria de voo. Na próxima aula daremos continuidade a alguns outros conceitos que ficaram pendentes. Não deixem de estudar todos os conteúdos de todas as aulas. Elas são importantíssimas para que lá na frente vocês possam entender os conceitos de teoria de voo com mais facilidade. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula.